Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, que eu tenho certeza absoluta que está transcorrendo na maior normalidade para você. Afinal de contas, você, como uma pessoa antenada que está aqui no nosso portal, você acompanha os acontecimentos da vida política no Brasil e também fora do nosso país. E você viu o que aconteceu com o presidente do nosso país, o presidente Lula. O que parecia ser uma armadilha montada tanto pelo governo norte-americano, com o apoio de todas as estruturas da extrema-direita aqui no Brasil e no mundo, se transformou num fato de muita positividade para o presidente brasileiro, que foi incontestável. Ninguém conseguiu, no campo da racionalidade, no campo da grande mídia, colocar algum reparo no desempenho do presidente brasileiro. Isso vai repercutir bastante nos próximos meses. Para nós, portanto, isso é muito bom. E para piorar a situação para quem não estava apostando que essas coisas poderiam se dar positivamente, o azar está com essa gente toda, né? Se a gente puder colocar esse elemento também nas questões políticas. Tinha um jogador já falecido chamado Marinho Chagas, que jogou no Fluminense, no Rio de Janeiro, e num jogo de futebol, que futebol também traz aspectos filosóficos para a nossa reflexão, né? Depois de um jogo onde ele, no primeiro tempo, acertou duas bolas na trave, ele chutava muita força com a perna esquerda, né? E o Fluminense estava perdendo de 1-0 para o Botafogo. E os repórteres foram a campo, né, perguntar para ele o que tinha acontecido. E ele falou: olha, o que está acontecendo hoje é um negócio inexplicável. Eu só posso classificar o que está acontecendo hoje com o Fluminense com duas palavras: azar. Então, gente, se a gente puder usar esse episódio, né, folclórico para dizer o que está acontecendo hoje com a extrema-direita, com o bolsonarismo, em duas palavras, né? Azar, né? Enfim, brincadeiras à parte. Bom, antes de seguir aqui nos nossos papos, é sempre muito fundamental você que está observando as coisas que estão acontecendo no mundo e ainda não é inscrito aqui no nosso portal, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui das nossas atividades, do nosso chat agora, participe mandando seu comentário, enfim, compartilhando os nossos vídeos por todas as formas que você puder. E vindo também para o nosso clube de membros e o nosso novo canal de corte, são ferramentas adicionais para você prestigiar e impulsionar ainda mais o nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que tem um abaixo-assinado, gostaria muito que você tomasse conhecimento do que está acontecendo aqui com o nosso portal, com as minhas atividades aqui com vocês para esse ano de 2026, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, na sequência dos azares, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro e estava sendo cogitado para ser vice de Flávio Bolsonaro, ele está sendo torrado aí. E quando as organizações Globo começam a torrar alguém do seu campo, a situação fica muito complicada. Ele é uma pessoa endinheirada, né? É uma pessoa que não tem problema econômico, enfim, mas a ambição dessas criaturas é descomunal, né? E a falta de ética também. Cara, senador e o suplente dele é a sua própria mãe. Então, quando ele teve exercendo o cargo de ministro no bolsonarismo, lá no Bolsonaro, a mamãe dele estava ocupando ali os negócios dentro do Senado, né? Senador deve ter oportunidade de se defender no Conselho de Ética, mas cassação parece desfecho provável. Bom, então, se isso aconteceu, o bolsonarismo fica com menos um senador. Eles estavam querendo multiplicar senadores, né? A manchete, portanto, o Senado não pode ser omisso ante as provas contra Ciro Nogueira. E aí é o seguinte, né? Como os canalhas, os bandidos, eles não têm princípios, e o Ciro Nogueira, que antes estava sendo cotado para ser o vice na chapa de Flávio Bolsonaro, representando o Centrão, caiu em desgraça total e agora o bolsonarismo está querendo dizer que nunca viu o cara, né? Não conhece a figura nem mais magra nem mais gorda. Efeitos da operação. Distância calculada. Flávio busca se afastar de Ciro Nogueira sem ferir aliança com a União, PP e tenta colar Master no PT. Só que quanto mais mexerem no Master, mais todas as pessoas perceberão que o bolsonarismo está absolutamente encalacrado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve terminar na cadeia por conta do que ele fez. O grupo político dele todo, que é ligado ao Flávio Bolsonaro, já tem gente na cadeia, já tem 2 na cadeia, né? 2 ou 3 na cadeia, 2 deputados. Então, a coisa está muito complicada para esse mundo do bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro. Isso se aplica também
ou se replica em vários outros estados do Brasil, onde essa gente está conectada com estruturas criminosas, estruturas financeiras e estruturas também do rentismo de um modo em geral. Então a situação para eles está muito complicada, de um modo em geral. Estavam querendo aí multiplicar senadores, mas parece que o plano está dando para trás. E aí, vejam só, né, gente? Eu falei para vocês do azar, as duas sílabas, né? E olha só o que aconteceu. Eu disse para vocês aqui que o projeto da dosimetria tinha uma série de inconstitucionalidades, que uma vez aprovado e sancionado, alguns partidos entrariam com ações para questionar a constitucionalidade desse projeto de lei. O que aconteceu? Exatamente o que eu falei com vocês. O PT entrou com ação, o PSOL entrou com ação, o Rede entrou com ação, a Associação Brasileira de Imprensa entrou com ação, um monte de gente entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Na distribuição, adivinhe só o que aconteceu? O sistema jogou a ação para o ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as outras que vieram na sequência, por prevenção, um vocábulo que existe dentro do Poder Judiciário, né, no direito, que quando um juiz já está cuidando de uma causa, existem outras semelhantes, então todas as semelhantes são acopladas na que ele já está pilotando. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele analisará, fará um relatório sobre a constitucionalidade desse projeto de lei. Eu tenho certeza absoluta que o ministro Alexandre de Moraes, ele dará um parecer absolutamente técnico. Pô, lecionei muitos anos com os livros do Alexandre de Moraes, antes dele ser ministro. Ele, de fato, é um intelectual no direito constitucional e certamente ele vai estabelecer ali quase um tratado, eu tenho certeza absoluta, sobre o que é constitucional, o que não é constitucional, por que esse projeto da dosimetria ele fere a Constituição, por que ele fere outros princípios constitucionais, enfim. Agora, pode ser também que tenha alguma situação ali que tenha algum lampejo de constitucionalidade. Aí o ministro dirá isso no parecer dele. Eu acho que a primeira medida que vai ser tomada vai ser a suspensão de qualquer efeito de pessoas que estejam querendo já o benefício dessa dosimetria. A rigor, instantaneamente, ninguém pega a vantagem de sair de um sistema para o outro, porque a maior parte das pessoas que estão presas estão com penas muito altas. E essas pessoas, o máximo que elas poderiam ter é uma progressão de regime, ou seja, sair do regime fechado para um regime semiaberto, aquele que a pessoa vai trabalhar durante o dia, mas de noite tem que voltar para a cadeia. Enfim. Então, as ondas de azares ou de faltas de sortes para essas criaturas estão muito grandes. Presidente Lula, eu mostrei para vocês, né? Pô, foi para os Estados Unidos, fez o que fez, voltou com a mala cheia de positividades e foi trabalhar e lançou aqui o investimento em energia e ampliação do programa Luz para Todos. Fez lá o discurso, enfim. E a direita continua se rasgando toda, né? Mas é impressionante, gente, como é que eles falam para pessoas que, de fato, parece que sofreram uma lavagem cerebral. Porque não adianta você mostrar que o Lula saiu muito bem, que o Trump ficou rindo, que o Brasil estabeleceu comissões ali para estudar de assuntos, alguns assuntos, que não houve tarifação adicional ao Brasil, muito pelo contrário, as tarifações ou a tarifação pode ser reduzida em relação ao Brasil, os vistos de brasileiros que o governo americano cassou, de repente podem ser revogados, né, essas decisões, e por aí vai. Então, o cenário ficou bem positivo para o presidente Lula. No plano estadual, algumas coisas também vão ajudar a definir a eleição. Um estado vital é o estado de São Paulo. Muitas pessoas falam no estado de Minas Gerais, mas o estado de São Paulo é que tem o maior conjunto, né, de maior colégio eleitoral do Brasil. São muitos eleitores. E lá o seu Tarcísio de Freitas, ele tem algumas coisas aí que pegam para ele, né? É um homem que é contra o Estado, né, que é o Estado mínimo. Só que é o seguinte, ele privatizou a Sabesp e o povo de São Paulo está tomando um ferro, né, ou não está tomando água. Os cortes de água lá são muito grandes, por uma estratégia, né, da empresa. O que acontece? Como tem vazamento na rede, isso acontece em todo lugar, né, talvez no mundo, o que acontece? A água tem um custo. Se eles cortam a água, por exemplo, à noite, eles cortam algumas horas de água, eles cortam algumas horas de vazamento, eles cortam algumas horas de valor, né? Que a água tem preço, a água tem um custo. Portanto, eles têm uma rentabilidade maior.
e o povo que se lasque. Então, a tarifa para essas pessoas não está nada agradável, o serviço também não está nada agradável, além da exploração dos pedágios, o que eles chamam de free flow em São Paulo. Que você, em muitas partes do mundo, você tem um chip no seu carro e você vai passando nas estradas que são pedagiadas e aquilo vai sendo debitado direto na sua conta. Mas no caso de São Paulo, eles pedagiaram inclusive os carros que não têm chip. Então a conta chega depois, muitas pessoas moram em regiões onde passam por vários desses radares e estão tendo despesas gigantescas, e isso tudo mostra a filosofia dessa gente, que é cada vez mais pegar aquilo que o Estado construiu e entregar de mão beijada para a iniciativa privada, para eles se darem bem no final da história. Então, são várias situações que estão acontecendo aí com essa gente da extrema-direita. O senador Ciro Nogueira, ele deu declarações, você já deve ter visto, que ele renunciaria ao cargo se aparecessem coisas contra ele. Gente, o Jornal Nacional ontem mostrou que até diário em hotel, o cara não precisa disso, né? Mas quer que o outro pague, né? Para ele mostrar poder, mostrar prestígio, né? O cara quer mordomia. Eles entram nessa lógica, gente, depois eles não conseguem mais sair. E ele disse que ia renunciar, né? Para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história, e pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Bom, então estamos aguardando aí. O Ciro Nogueira, gente, ele está colado com essa gente toda encalacrada no estado do Rio de Janeiro. O partido dele é esse aqui, ó. Quem está escapando de uma forma muito sorrateira é o senhor Arthur Lira, né? Ninguém nunca mais ouve falar do senhor Arthur Lira, né? Mas ele também andou recebendo benesses aí por todos os lados também. É uma pessoa milionária, né? Aqui nessa foto aqui eu já mostrei para vocês, gente. A gente já foi presa, é o Valdemar ladrão. Eu posso falar que ele é ladrão, né? Porque, enfim, foi condenado, foi preso por ladroagem de dinheiro público. O Sóstenes, que a situação dele não está resolvida ainda, gente. Aquela dinheirama lá, a Polícia Federal ainda está finalizando o entendimento sobre aquela dinheirama no apartamento do senhor Sóstenes. O mais incrível é o seguinte: a grande mídia dá voz ao Sóstenes Cavalcante, porque ele é líder do PL, então toda hora ele está dando entrevista como se não acontecesse absolutamente nada, tivesse acontecido absolutamente nada. E a imprensa não foi atrás, porque dá para fazer uma matéria investigativa. Que dinheiro é esse? Como é que esse dinheiro foi transportado lá de Tuiutaba para Brasília? Foi dentro de um carro, uma mala de dinheiro? Como é que é isso? Né? E esse cara que comprou, por que ele usava dinheiro vivo? Quem é o personagem? Então a imprensa poderia fazer matérias independentemente da investigação da Polícia Federal, né? Mas como eu tenho sempre dito para vocês, esse extrato da extrema-direita, ele é sempre protegido, ele é sempre preservado, porque são capatazes do mercado financeiro, capatazes das grandes estruturas. Então está aqui o Rueda também, que tem uma série de implicações criminosas, o outro candidato aqui, o Canela, candidato do Flávio Bolsonaro, também implicado também em questões criminais, o Cláudio Castro implicado em questões criminais, o Flávio Rachadinho implicado em questões criminais, o Altinei Cortes implicado em questões criminais, o Luizinho, professor Luizinho. Gente, é um negócio impressionante, todos eles ungidos pelo Silas Malafaia, obviamente, né? O Deus do Silas Malafaia certamente não é o Deus das pessoas honestas, das pessoas que querem ver as coisas corretas no nosso Brasil e no planeta de um modo em geral, né? Então, gente, com essa fala eu termino o nosso papo, lembrando que a brincadeira, no começo, o nosso papo aqui, tá? Não foi erro meu, não, quando eu disse que duas palavras, na verdade, são duas sílabas. Mas fica aí para ilustrar o nosso papo de hoje, né? Essa gente está com esse prejuízo muito grande, eles estão tendo muito azar. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Não esqueça de assinar o nosso abaixo-assinado no primeiro comentário, tá bom? Tchau!